Quero convidar para que a gente acompanhe uma outra reportagem sobre mais um resgate a presos, o segundo em 48 horas, dessa vez em Caucaia, e depois a gente comenta sobre exatamente a questão da munição. Vamos conferir essa matéria aqui. Mais um resgate de presos aconteceu em delegacias aqui do estado do Ceará. Dessa vez nós estamos no 18º Distrito Policial, 18º Distrito Policial no bairro Jurema, município de Caucaia. Aqui, cerca de 9 presos foram resgatados dessa unidade de segurança pública. A informação que nós temos é que a metodologia utilizada, a maneira, a ação foi similar à que aconteceu lá no 19º Distrito Policial, onde também aconteceu um resgate. O nosso colega Paulo Campelo acompanhou de perto. Aqui, a informação que nós temos é que pelo menos 4 pessoas participaram ativamente dessa ação. 3 homens e uma mulher. E por que essa mulher foi usada na ação? A informação que temos é que a porta estava fechada. Um permanente, como sempre, tomando conta de pelo menos 27 presos. Uma mulher chegou pedindo informações aqui na porta e, claro, uma mulher, acima de qualquer suspeita, permanente foi e abriu a porta. Ao abrir a porta para tentar realizar o atendimento, saber o que essa mulher estava querendo, os outros 3 que estavam ao lado, escondidos, renderam o permanente, tomaram a pistola do mesmo, foram truculentos com esse permanente e aí fizeram o que quiseram aqui dentro da delegacia e retiraram pelo menos 9 presos. Cerca de 27 estão aqui nessa delegacia e 9, ou seja, 1/3, foi levado, foi resgatado por essas 4 pessoas. Não temos informações sobre o veículo utilizado no apoio, sobre se eles estavam armados ou não. O que se sabe é que a pistola do permanente foi levada e ele foi rendido. Agora não sabemos como ele ficou, se ele foi colocado dentro da cela, se ele ficou preso em algum lugar. Esse detalhe nós ainda não temos. Resgates que estão acontecendo, antigamente nós falávamos de fuga, agora estamos falando de resgate, é o segundo em 2 dias e você acompanha o que aconteceu lá no 19º Distrito Policial que o nosso colega Paulo Campelo narrou. Acompanhe que foi semelhante ao que aconteceu aqui, veja só. Mais uma vez, a cena se repete. Desta vez, aqui no 19º Distrito Policial, nós estamos no conjunto Esperança. A informação que nós tivemos é que pelo menos 2 homens vieram até esta delegacia e 7 presos foram resgatados. Aqui são apenas 2 xadrezes. Atualmente, existiam 15 presos. 7, como eu acabei de falar, foram resgatados. Aqui, inclusive, o pessoal do sindicato dos policiais civis, o Simpol, fazendo mais levantamentos em relação a este caso. Denúncias que já foram feitas em relação a casos como esse, delegacias superlotadas, inclusive a informação que a gente tem é que o próprio Ministério Público pediu a interdição desta delegacia, a vigilância sanitária do município já tinha proibido a permanência de presos aqui nesta unidade policial. Vamos ouvir o Lucas, representante aqui dos sindicatos policiais. Vamos ouvir. É um fato absurdo, lastimável o Ceará ainda passar por isso. Secretário de Segurança, o senhor está esperando o quê? Que morra um policial? É isso que o senhor quer? O senhor está esperando que morra alguém? O senhor vai para o velório de um policial civil quando morrer? Policial sozinho com 25 presos. No 19º teve um resgate também, a mesma situação. Tá certo? Não dá mais para viver assim. Secretário, ou o senhor tem responsabilidade e tem compromisso e autoridade para resolver isso, ou entregue sua pasta. Se não estão lhe dando condições, entregue sua pasta, mas não dá para conviver assim, não. Lucas, a informação que eu tive aqui é que um dos que veio fazer o resgate não matou o permanente a pedido dos presos, chegou a engatilhar a pistola. Essa informação procede? Procede, o policial está ali nervoso, a pedido dos presos. Vejam, senhor, o policial não morreu porque os presos interviram. Tá certo até quando? O governador tome providência, afaste o secretário, tome providência. O sindicato, nós temos a ação está pronta, preciso que você ajuizado amanhã. Nós temos uma ação por crime de tortura e nós vamos apontar para o secretário. Ele quiser que chame o processo e diga quem é o responsável. Mas nós vamos processar o secretário a princípio, o secretário de segurança, seu Servílio, fica o recado. E sábado a gente tem uma vamos pedir o aval da categoria, mas a gente tem certeza que a categoria vai aceitar. Aceitando, segunda-feira nós vamos protocolar. Ou acaba com essa imoralidade, ou diga, fecha as portas da Polícia Civil. Não dá mais para trabalhar nessa situação. Bote a Polícia Militar, tome a providência que achar necessário. Mas não é possível conviver com delegacias com 40, 50 presos, 30 presos e um único policial na guarda, na custódia. Inclusive, essa delegacia está sendo utilizada como penalidade. A administração está penalizando bons policiais e vindo para cá, botando nessa imoralidade, nesse lixo, que é um lixo.
tá certo? Sem segurança nenhuma. Então, até quando a gente pergunta? Até quando, secretário? O senhor vai vir para o velório no dia que o policial civil morrer, guardando, custodiando preso, você vai vir para o velório? Oh. 9 presos ainda foram resgatados aqui do local, né? Saíram 9 presos, o policial nervoso não conseguiu abrir um dos cadeados, e o outro xadrez não foi possível ser aberto, talvez fugissem mais, mas saíram 9, saiu o rapaz nervoso. E diga-se de passagem que esse mesmo policial, aqui no dia 31 para o dia 1º desse ano, conteve uma fuga que tinha quase 40 presos. O policial atento, estava atento e sozinho conteve esses 40 homens. Pediu apoio aqui, recebeu apoio da Polícia Militar, não veio sequer um plantonista aqui nessa delegacia, tá certo? Então, estamos brincando. O secretário de Segurança, o governo do Estado, estão brincando com a vida dos policiais civis e a gente não vai mais tolerar isso. Está na hora de acabar com essa imoralidade. Lucas, sobre a ação, a informação é que foram 4 pessoas, uma mulher, 3 homens, essa mulher utilizada tentando pedir informações. Claro, o permanente foi atender, foi quando acabou sendo rendido. Essa é a dinâmica da situação? Ele está muito nervoso, o policial está muito nervoso, não é para menos passar pela situação que ele passou, mas a informação é que veio uma mulher, tirou a atenção, pedindo alguma informação e logo em seguida foi surpreendido. Ele não sabe até se a mulher estava com essas pessoas, a coisa é muito rápida, não dá para ter uma noção do fato como aconteceu, mas pelo menos 3 armados com pistola. E o fato que procede é que o policial hoje não está morto porque os presos intervieram e disseram, pediram, rogaram para os outros para não matar, porque senão a gente estava aqui lastimando a perda da vida de um policial. Ou seja, ser humano com os presos que estão nas delegacias pode fazer a diferença entre a vida e a morte num resgate desse. Sim, mas isso aí a gente tem de orientado. São presos, mas são seres humanos mesmo, tem que ser bem tratado. E essa orientação é que a gente passamos para os policiais. Não é porque está preso que deve ser maltratado. Isso aí a gente tem dito dioturnamente para os policiais. Agora, o que não dá mais é, além do fato ilegal, imoral e irresponsável da gente ter preso em delegacia, ainda deixar um só policial cuidando de 30, 40 homens. Isso não é admissível. Delegacia de capturas já teve momento de ter 100 presos, fica algumas vezes um único policial. Alguém tem que tomar providência. O Poder Judiciário, o Ministério Público está sendo omisso, que me desculpe o Ministério Público, mas está sendo omisso. Faça o seu papel, cobre providência, porque o sindicato vai cobrar. Se for preciso denunciar os diretores do departamento, nós vamos fazer. Nós não vamos aceitar que essa imoralidade, nós não vamos esperar de braço cruzado morrer um policial na custódia de delegacia. Inclusive ele chegou a ser agredido, Lucas, e a arma dele foi levada, não é isso? Levaram a arma do rapaz, foi agredido aqui com soco, com pontapé, quer dizer, uma vergonha, um pai de família trabalhando dessa forma vexatória, desviado de suas funções, porque não é nossa função. Não é função do policial civil fazer custódia de preso. Então, tome providência, porque tenha certeza que se a categoria aceitar segunda-feira, o senhor vai estar sendo, seu secretário, o senhor vai estar sendo processado por crime de tortura. E se for necessário apontar para outra delegacia, outra autoridade, nós vamos fazer. Nós não vamos nos calar enquanto essa irresponsabilidade permanecer no estado do Ceará, que é preso em delegacia. Lucas, no caso aqui, o que a gente observa é que a polícia, seja ela civil ou militar, faz um trabalho de enxugar gelo, tendo em vista que é um trabalhão efetuar a prisão de uma pessoa dessas. Gasta-se dinheiro, gasta-se combustível, gasta-se tempo, gasta-se hora extra, gasta-se tudo e, de repente, foge-se do nada, sem falar do prejuízo psicológico desse policial, né? Mas é lógico, a polícia está enxugando gelo, é isso que nós estamos dizendo desde dezembro. O governo não quer ouvir, tem coisas, situações que poderia ser resolvido internamente, que dá para a gente administrativamente resolver, mas estão fechando os ouvidos e os olhos. Tá certo? Então, as fragilidades nós estamos mostrando. O que não dá mais para permitir é que isso aconteça. O efetivo da Polícia Civil é pequeno, a gente sabe, é diminuto, mas dá sim para uma delegacia com maior efetivo de presos, que não era para estar aqui, a gente ter reforçar esse plantão. Dá para ter um paliativo. Que não dá é para continuar dessa forma. E os presos, quando fogem da delegacia, para os senhores ficarem sabendo que estão em casa, a Polícia Civil não faz nenhum esforço de recapturá-los. Quem disser o contrário está mentindo. Preso pode, quando não é a Polícia Militar que vai atrás, a Polícia Civil não vai, porque primeiro que não tem efetivo e outro que não tem interesse de trazer mais preso para jogar dentro do xadrez. Quais os próximos passos, Lucas, diante dessa situação onde nós tivemos lá no 19º um resgate similar a esse, e agora esse, quais os próximos passos do sindicato? Você já está, inclusive, relatando aí das ações. Volto a dizer, uma ação está pronta, nós temos uma ação criminal por crime de tortura em face dos presos, da situação dos presos na DECAP, e nós estamos apontando primeiramente ao secretário Servilho Paiva. Nós vamos pedir autorização da Assembleia, mas sábado a gente tem uma Assembleia, se ela autorizar segunda-feira logo cedo, nós estamos ajuizando essa ação. E o nosso corpo de advogados já está trabalhando na possibilidade da gente processar, inclusive administrativamente, criminalmente, os diretores do departamento, porque cabe a ele essa responsabilidade também. Tá certo? O fato de deixar um policial sozinho numa delegacia dessa, numa custódia e na guarda de mais de 25 presos, ele está concorrendo para o risco que está sendo aumentado do policial civil que se encontra trabalhando nessa situação.
Depoimento aqui do Lucas, representante do sindicato, né, do Simpos, acompanhando de perto essa realidade. A gente vê que ele está realmente revoltado com tudo isso e reitero aqui a informação de que esse permanente que estava aqui não foi executado pelos que vieram fazer o resgate a pedido dos presos, já que todos os permanentes tentam dar um tratamento, na medida do possível, humano, humanizar o tratamento a essas pessoas que merecem respeito, na medida do possível, claro, diante dessa situação. São presos, cometeram erros, mas têm seus direitos e são humanos, merecem um tratamento humanizado. E foi esse tratamento humanizado que fez a diferença no momento desse resgate, porque a pedido dos presos, ele não foi executado. Bom, temendo represálias por parte da controladoria, temendo as punições, o permanente preferiu não se identificar, preferiu não aparecer na reportagem. Mas ele vai falar de como foi que aconteceu tudo isso, amigo. Bem, essa é uma situação que me remete, e eu acho que o gestor de segurança pública desse estado, a primeira coisa que ele deve fazer quando ele assistir essa reportagem é ver a reprise do que aconteceu nesse distrital no final do ano, na passagem do ano passado, esse ano que passou, em que eu me encontrava aqui também sozinho, com 33 presos, e evitei uma fuga, um fato que foi amplamente noticiado aqui pela imprensa do estado de Ceará. De lá para cá, se a gente for contar o prazo, já se passa o quê? 6 meses. E nada mudou, ou seja, continua esse regime de insegurança para a vida do policial. Então o policial civil arrisca sua vida, deixa sua família para tomar conta aqui de xadrez, certo? E, digamos assim, sem nenhuma proteção para si próprio. Porque, da maneira, o modus operandi dessa invasão, isso que é uma verdadeira ação terrorista. Se eu reagisse, certamente eu haveria de perder minha vida. Então, assim, teve um momento que foi crucial, certo? Eu acho que crucial, essa é a palavra-chave, crucial para a segurança pública. Crucial para mim também foi. No momento que eles me deram um tapa na minha cabeça, na beirada do xadrez, me derrubaram, apontaram a arma para minha cabeça, engatilharam a pistola e os presos, vocês podem inclusive da imprensa ouvir, pediram, pelo amor de Deus, para não me matar. Então essa é como se fosse uma recapitulação da situação de terror, certo, que eu vivenciei. Da vez anterior eu não recebi um elogio. Eu queria frisar isso aqui, eu não recebi um elogio de ninguém, eu não recebi cumprimentos de ninguém por ter evitado a fuga em massa. Dessa vez eu espero então, o que há de ser? Será que eu serei punido? Quer dizer, por ter evitado a fuga, eu não fui elogiado, mas será que eu serei punido por não ter conseguido evitar essa fuga? Eu uso desse espaço aqui porque, primeiro de tudo, está a minha vida. Que o gestor de segurança pública, ele repensa essa situação. O inspetor de polícia civil, ele não tem estímulo, certo, para trabalhar. Foi lançado agora um edital, vai ser lançado agora um edital para inspetor, delegado e escrivão. Aí, uma coisa eu observei. Foi veiculada num jornal de grande circulação de concurso público aqui do Brasil, que é o Folha Dirigida. Os comentários dos nossos colegas de todo o Brasil foi a seguinte: que vergonha, como é que pode uma profissão tão brilhante e um salário tão vergonhoso, um salário tão humilhante. Então essa é a realidade que é constatada, inclusive, por toda a categoria de policiais civis, que o nosso salário, o salário do inspetor de polícia civil aqui está altamente defasado. Então, assim, há um tempo atrás eu assisti uma palestra de um estudioso da área de segurança pública, e ele retratando que os policiais, eles dia após dia, eles têm se envolvido em atos que desabonam a conduta policial. Por quê? Porque, em decorrência do baixíssimo salário baixo, a profissão já não tem tanto valor. A profissão já passa a ser, digamos assim, um risco, você não tem um ganho-benefício. Por quê? Não compensa. É um risco muito grande. Gente, o que eu estou falando aqui não é uma historinha, sabe, qualquer. Eu só estou vivo aqui porque Deus não deixou que eu morresse. Esses presos aí,
pediram, pelo amor de Deus, para não me matar. Você tinha certeza que ia morrer, inspetor, quando eles engatilharam a pistola? Eu tinha certeza, desde o primeiro momento, inclusive por conta de que eles foram bastante agressivos comigo. Eles foram bastante agressivos. Eles vieram realmente para me derrubar e soltar os presos. Digamos assim, a minha vocação policial é tão assim, eu posso dizer, uma vocação real, que eles ordenaram que eu abrisse o xadrez 2. Fugiram os presos do xadrez 1. E eu ludibriei os presos, dizendo que a chave... Não, essa chave aqui não está abrindo, não está abrindo. E naquela correria eles foram embora e por conta disso os presos do X2 não fugiram. Só fugiram os presos do X1. Quer dizer, de 26 fugiram 9. Porque eu ainda tive essa astúcia. Mas, será que o próximo policial... Porque senão eu não vou ser o último. Eu não vou ser o primeiro e o último. Será que o próximo policial ele vai contar a história? Como eu estou contando? Será que ele vai? Porque tudo tá desencadeando para isso. Ontem foi a invasão do 19º e hoje do 18º. O que eu pude fazer, sociedade, para defender, eu fiz. Agora, eu tenho certeza também que se eu tivesse reagido, eu teria morrido. E essa é a situação que vive o policial civil aqui nesse estado. Infelizmente, eu não estou aqui querendo provocar, nem causar nenhum tipo de afronta a uma autoridade, mas essa é a realidade. Então, assim, quem está lá no gabinete, lá dos órgãos da segurança pública, eu desafio a passar aqui uma noite no meu lugar, com 26 presos, ou então 33 ou 40, como eu já passei. Venha para cá, pode vir, eu desafio. Então fica o meu apelo, certo? Porque de repente, tudo vai ser apurado, né? Tudo vai ser investigado, de repente sobra até para mim. E realmente eu me sinto desamparado, certo? Eu acho que o Exército, ninguém, a Aeronáutica, ninguém das Forças Armadas é submetido a uma situação dessa, como o policial civil aqui nesse estado, de ter que tomar conta sozinho de 30, 40 presos. Não dá mais, a situação vai caminhar para uma morte. Eu todo respeito às autoridades que pensam dia e noite na segurança pública, esse modelo não está dando certo. Não está dando certo. Para finalizar, eu não poderia deixar de fazer esse comparativo. Nós estivemos no Clássico Rei, lá no Castelão, acompanhando, e lá tem uma delegacia onde no dia de jogo tinham pelo menos 3 ou 4 delegados de plantão, além das equipes de policiais, de inspetores e escrivães trabalhando lá no local. Qual é o sentimento que você tem ao ver uma atenção tão grande, dado que merece realmente uma atenção, e as delegacias, principalmente da região metropolitana e de Fortaleza como um todo, sucateadas, sem a menor condição? Qual é o pensamento que vem? Assim, eu não sei se realmente se eles estão interessados realmente em resolver esse problema, porque, olha, a segurança pública, o combate à criminalidade, ela necessariamente passa por uma polícia organizada, por uma polícia estimulada, certo? Por uma polícia confiante. Polícia confiante o quê? No apoio, confiante nos seus colegas, confiante no governador, no Estado, confiante no secretário de Segurança Pública. O que a gente quer? A gente quer condições para trabalhar. A gente não quer, digamos assim, abandonar a carreira policial, porque foi essa carreira que a gente abraçou. Mas a gente suplica que os gestores, eles repensem esse modelo, porque esse modelo vai acarretar, sem dúvida nenhuma, fugas, morte de policial. Isso aí pode... Eu não vou ser o último. Você pode gravar na sua mente, espectador, que eu não serei o último policial a ser rendido aqui na região metropolitana, né? Inclusive interior. Pois é, a gente continua aqui com o delegado-geral Andrade Júnior, diante desses problemas apontados aí na reportagem. Como é que a delegacia se posiciona? É complicado, a gente reconhece o problema do policial, a gente reconhece o sistema, realmente está difícil, os policiais estão numa situação difícil, temos realmente muitos presos nas delegacias. Ontem estivemos pessoalmente lá no 18º, conversamos com o policial, a gente vê que ele está emocionalmente abalado e não poderia ser diferente. Até comentei com ele, tive a oportunidade de ser titular daquela delegacia por 2 anos, foi onde iniciei minha carreira. Isso que ele falou quando ele comentou, eu quero que algumas pessoas que estão no gabinete venham e vejam essa realidade. Eu conheço essa realidade, sou policial de rua, fui policial da ponta. Agora,
O problema está sendo resolvido, temos agora, até o dia 10 de junho, o governador já assinou com a nomeação de mais 370 policiais, isso que já foram nomeados mais de 700. Então, para que você tenha uma ideia, somente no período do governo Cid Ferreira Gomes foram nomeados, o efetivo da Polícia Civil aumentou na ordem de 70%. O efetivo das polícias do estado do Ceará aumentou na ordem de 48%, 50%. Isso quer dizer que para cada 2 policiais que tem no estado do Ceará, um foi nomeado dentro do governo Cid Ferreira Gomes. Então, é difícil, reconhecemos o problema do policial, temos acompanhado diuturnamente, o gabinete da Secretaria de Segurança é aberto com o Dr. Servilho, o gabinete da Polícia Militar com o Coronel Prado e o da Polícia Civil, do qual eu faço parte, também está aberto justamente para essas demandas. A Secretaria da Justiça também tem conhecimento dessa situação de presos que demoram nas delegacias. O que é que podem harmonizar a delegacia, a segurança, para que a Justiça apresse a mudança deles? Por mais paradoxal que possa parecer, é justamente o trabalho realizado pelas polícias que faz com que estejamos nessa situação. Para que você tenha uma ideia, um estado como o Rio de Janeiro, que é bem maior, população bem maior, com índice de criminalidade maior do que o nosso, tem uma população carcerária na ordem de 31 mil presos. Nós temos próximo a 29 mil, praticamente a mesma coisa. Nós temos um centro de triagem que está sendo pronto, acreditamos que até o final de julho e início de agosto, a Secretaria de Justiça vai disponibilizar esse centro de triagem, onde a gente de uma vez só, e se Deus quiser a gente vai conseguir isso, acabar com esses problemas dos presos nas delegacias e deixar o policial realmente executar o seu mistério, que é o mistério de investigar, e com isso diminuir os índices de criminalidade, identificando autores, diminuindo a impunidade, a sensação de impunidade e aumentando a sensação de segurança. Já foram identificados os autores desse resgate de presos? Não apenas do 18º, no caso de ontem, como do 19º, lá do Conjunto Esperança, já temos uma pessoa presa em relação ao caso do 19º. O 18º, as pessoas já foram identificadas, nós colocamos à disposição a Delegacia de Roubos e Furtos, que é uma delegacia especializada, tem um efetivo maior, e também estamos tendo o apoio do delegado Hudson, do 32º Distrito, que tem um conhecimento em relação às pessoas, a pessoa, especificamente um, que seria resgatado, e os outros foram durante o resgate de apenas um. O resgate se deu depois das 9 da noite. Há uma orientação de que as delegacias, depois do receber o jantar dos presos, feche, não tenha contato mais com o exterior? Isso aí é o básico. A delegacia do 18º Distrito é uma delegacia distrital que funciona para atender o bairro da Jurema, lá na Caucaia. Então, às 18 horas, encerram essas atividades. A alimentação chega antes disso, a alimentação do preso chega por volta às 17 horas. Então, permanente, eu sei que a dificuldade dele é muito grande, não é função dele tomar conta de preso, mas ele também tem que tomar as cautelas devidas, entre elas, seria estar com a delegacia fechada e recolhido até que fosse rendido no dia seguinte, que seria o dia de hoje. Uma denúncia também grave foi em relação à munição que estaria fora de validade há mais de 1 ano e 6 meses? É um policial que diz isso, ele sinceramente, ele não pode, ele tem que tirar a carteira e devolver. Todo policial sabe, e aí qualquer pessoa pode chegar num site da empresa fabricante, que é a maior empresa que fabrica munições do Brasil, que é uma empresa que ela diz lá que a validade de uma munição são 10 anos. Agora, no invólucro da munição diz que recomenda-se que aquela munição seja utilizada em 6 meses, mas em momento algum ela diz que a validade dela é de 6 meses. Tive a oportunidade de trabalhar em delegacias especializadas, como a divisão de sequestro, delegacia roubos e furtos, que muitas das vezes a gente vai para a rua e tem que trocar tiros com marginais, e quando a gente utilizou munição de 2 anos, 3 anos, nós nunca tivemos esse problema. Então, as pessoas que conhecem de armamento, as pessoas que conhecem de munição, sabem que isso é uma informação inverídica, e quando parte de um líder sindical que cria uma ação para deixar a administração numa situação difícil, a gente tem que olhar ter uma vigilância epistêmica em cima do que está sendo falado. Delegado, ontem saíram os dados do Ministério da Saúde com relação ao índice de mortes violentas, que aumentou no Ceará 36,5%, isso em relação a 2011 e 2012. Não tem ainda os dados de 2013 e 2014, que a situação parece que acentuou. Qual é a sua análise diante desses números? De antemão, eu lhe digo que 2012 para 2013 cresceu e 2013 para 2014 também deu uma estabilizada. A análise em cima desses números, o que eu tenho a lhe dizer é que foi implementado um programa de governo do Dr. Cid Gomes, que é o Em Defesa da Vida, que é um programa que vem paulatinamente diminuindo esses índices. Nós estamos entrando agora no 10º mês com a diminuição paulatina, uma diminuição firme, sem mágica, sem achismo, trabalhado em cima de dados científicos. A gente acredita que esse programa, que é um programa de integração entre as polícias civil, polícia militar, Corpo de Bombeiros Militares, onde atuam na mesma área territorial, a gente tem certeza isso.
com os resultados sendo mensurados de forma científica e premiados na ordem de 120 milhões de reais que o governador do estado deu para premiar esses policiais e que já foram premiados. Isso representa basicamente para cada policial pelo menos mais 2 salários por ano, um 14º e um 15º salário. Então, com esse trabalho que está sendo feito, a gente tem certeza, e os números estão dizendo isso, que é um trabalho coeso, é um trabalho firme, mas sempre reconhecendo que ainda temos um problema sério de criminalidade no estado, um problema sério dos índices de homicídio, e vamos continuar trabalhando para que a gente consiga diminuir esses números. Obrigado pela sua participação aqui. Nós que agradecemos. Agradecemos a sua presença. Eu tenho mais informações. 2 adolescentes que foram capturados